Na mesa com gente especial, porque é assim que a gente funciona aqui. Eu preciso fazer uma pergunta para eles, Laguna. Tem ET em Varginha? Tem, mas não pôde vir hoje. E trabalha na retífica? Não. Não trabalha na retífica. Gente, com a gente, Eduardo Naia e Gumercindo Naia, os dois da Gelúcio de Varginha, né? Gelúcio tem uma trajetória incrível. Quantos anos de empresa? 106 este ano. Isso aqui de brincadeira. Não aparentamos, né? Nem um pouquinho. Inclusive, nem aquela franja que você falou, aquele corte e tal. Ficou, ó, show de bola. Essas histórias você tem que contar nessa mesa. Gumercindo é especialista. Conta umas piadas incríveis. Tem sempre uma história para contar. E ele é nosso convidado para contar todas essas histórias com o Eduardo Naia e na super presença do nosso presidente, Arnaldo Laguna. Bem-vindos, todos super bem-vindos. Muito obrigado. Bora começar? Bora, vamos lá. O que são 106 anos de retífica? Como assim? Que isso? O que reparava 106 anos atrás? A O história... que retificava? Né? Que motor era esse de 106 Não, anos atrás, Eduardo? A história começa com o nosso avô, você me ajuda a completar, e nós somos a terceira geração, obviamente, e ele era um curioso, um mecânico, né, que naquela época aprendia-se o ofício, né, ele veio para São Paulo, e ele fazia consertos em geral, máquina de beneficiar arroz, Máquina de gelo, consertava armas. É o que tinha na época, né? Exatamente. E logo ele viu, né, o que seria o automóvel, né, a revolução que o automóvel faria no mundo. E ele se interessou, e é muito interessante que ele começa a empresa em 1918, com o irmão dele, e em 1926 ele já pega uma das primeiras concessionárias Chevrolet do Brasil. Então, em 1926, ele já começa a revender carros como concessionário autorizado da Chevrolet. Tá. Os carros eram importados, né? Então, assim, ali foi o primeiro contato mesmo com o automóvel. Ali ele começou. E depois já era reparação e retífica nessa Sim, época? a retífica ainda não. Não, né? Ele já reparava os automóveis que haviam. E é engraçado que nós temos na nossa salinha lá um quadro, que é um jornal da época, de 1926, com um anúncio de um caminhãozinho da Chevrolet. E o anúncio pergunta ao leitor, na linguagem da época, mas mais ou menos assim: Vossa Excelência, Vossa Senhoria pensa em adquirir uma carroça? Não faça isso. Os burros e os cavalos comem mesmo quando parados. Compre um caminhão Chevrolet. Então, o competidor... Você tem isso? Sim, temos lá. Nossa, você tem que mandar pra gente. O competidor nosso na época era a carroça. Sim, que verdade. Incrível, né? Isso está me fazendo lembrar uma história do meu avô, que na época morava em Orlândia, e ele importou um Ford desmontado, montou sobre o cavalete, aprendeu a dirigir no cavalete, deu a volta na praça, fotografaram e foi capa do jornal. Isso em 1912, 1915, por aí. E outro dia me mostraram essa fotografia num livro da cidade, né? E a história é muito semelhante ao do seu avô, né? Porque era isso, eles eram mecânicos de tudo. Sim. Consertava a carroça, consertava a arma, quer dizer, tudo aquilo que tinha que se fazer era o que tinha, eram cidades pequenas, né? E você tinha a facilidade de trabalhar, então você fazia esses concertos. Até mesmo a indústria de autopeças nasceu meio por conta disso. Assim, né? Eu me lembro que boa parte quando você conversa com o pessoal da indústria de autopeças, eles dizem assim: meu avô começou lá atrás, alguém chegou com uma peça de um Fordinho e disse: você consegue fazer igual? E aí começava, né? Não, daqui que eu vou fundir, vou fazer, né? E tal. E ele era Acho que é meio isso, né, Gumercindo? Sim, e ele era filho de imigrantes italianos. O pai dele, que era nosso bisavô, era construtor, mas ele já se lembrava que ele tinha uma exigência enorme com a limpeza e a organização das ferramentas. Então ele tinha aquela coisa na veia, sabe, do italiano, que tinha um certo requinte em tratar com máquinas, com ferramentas. Exato. E ele era muito criativo. Tinha um médico lá em Varginha, Dr. Donato, que era otorrino, e a coisa mais comum era o Dr. Donato ir lá pedir para o meu avô entortar uns aramezinhos para fazer umas pinças para tirar
alguma coisa que uma criança tinha engolido. Então ele era um assistente do médico, sabe? Era um instrumentador. Eles faziam tudo. Essa Faziam é a tudo. realidade. Era Que interessante incrível, isso. né? Inclusive, chegou a fazer até pistão. Pois é, eu me lembro disso. Então, E os Fordinhos você enchia, não tinha bronzina, você enchia o mancal, né? Também. E depois rasqueteava para chegar na medida certa, né? Enchia, sim, a gente tinha a forja, e eu me lembro disso, e eu me lembro quando fez pistão, o meu avô vinha buscar areia aqui em Guarujá, porque a gente fazia principalmente, depois começou a fazer pistões em série, Sim. mas fazia principalmente os pistões de modelos que não havia. Então, aqueles Lister, Buick, que todas as fazendas não tinham energia elétrica. Então, dependiam do motor estacionário. Né? Então, a gente criava lá, copiava o pistão com molde de areia. Era bastante interessante. Foi um período interessante. Você sabe que, infelizmente, a gente não registrou essa história, né? Porque eu acho ela fantástica. Hoje a gente tem tudo pronto, né? E naquela época eles faziam tudo. Eles faziam máquinas, faziam dispositivo, faziam ferramenta, né? E construir pistão, né? Construir tudo. Quer dizer, você dava uma vida nova ao motor sem praticamente encontrar nada. Junta também era feita, né? Tudo. Enchimento, né? Tudo. Era artesanal, né? Era artesanal. Era uma coisa de arte mesmo. E europeus, né? Eles trouxeram essa técnica para cá, né? Nós tínhamos uma máquina de retífica de virabrequim, que eu ainda me lembro dela, que eles chamavam de macaquinha. Era uma máquina como se fosse uma retificadora hoje, elétrica, que ela retificava de topo, acompanhando o virabrequim. Era muito interessante. São coisas que nem se pensa hoje. Essa eu nem cheguei a conhecer. As sorveteiras, eu me lembro disso tudo. Que legal. Muito legal. E tem um fato, durante a Segunda Guerra Mundial, foi proibido no Brasil, era controlado o combustível, a gasolina não era usada para automóveis, era proibido, só para os caminhões. Naquele tempo não tinha aqui o caminhão a diesel. E a alternativa era o gasogênio, né, que é o gás tirado do carvão vegetal. E aquilo entupia demais. E o nosso avô criou um filtro, era tipo um ciclone com uma coisa centrífuga, não sei os detalhes. Ele criou, patenteou e vendeu muito. Porque durante a guerra, os concessionários, a gente era concessionário Chevrolet, passaram muito aperto, porque a indústria americana toda foi voltada porque eles chamavam de esforço de guerra. Sim. Então não havia reposição de peças, de automóveis, nada. Então aquilo foi parando. E muitos passaram um aperto enorme. Sim. Mas lá nós sobrevivemos, e com bastante folga até, por conta de vender os gasogênios. A gente tem uma fotografia lá, tem a patente, é muito interessante, sabe? E na história dos Lagunas é a mesma coisa. Nós fabricamos o gasogênio para dar movimentação nos veículos, como você falou, não tinha gasolina, né? Então você tinha que viajar na base do carvão, né? Era isso. E o gasogênio que nós fabricávamos em Ribeirão Preto era muito bom, então o pessoal vinha de fora para comprar, né? E aí, esse eu já vi fotografia, esse a gente tem registro, né? Foi um negócio bacana também. Foi bom lembrar isso daí. Que gostoso, né? E a gente precisa dessas imagens aí, hein, Gumercindo? Essa que tá lá, com a patente. Tem uma coisa lá interessante. Né? Vamos fazer o pessoal ver isso aí também, legal. Me fala uma coisa, esse espírito inovador, né? De invenção das coisas, né? De criar soluções do avô, caminhou com o tempo? Está implantado lá hoje? Na Gelúcio de hoje? Quem é o professor? Quem é o professor Pardal de hoje, Eduardo? Ele é o neto que herdou essa curiosidade. E competência. E tem a facilidade. O que a gente tem de interessante é que depois do nosso avô veio o nosso pai, que era português e que gerenciou a retífica durante muitos anos e fez crescer a retífica. Porque quando terminou a guerra, porque durante a guerra não se vendia automóvel. E quando terminou a guerra, o meu avô tinha uma lista de interessados em automóveis. Mas a General Motors privilegiou Cássio Muniz, Mesbla, grandes revendedores. Sim. E ele ficou em segundo plano. E ele não se conformou com aquilo. Aí ele brigou com a GM. Brigou com a GM e rompeu. E foi quando, então, ele falou, agora tem que viver só de motores. Né? Então, isso foi um momento importante. O pai lutou de todo jeito, não queria que ele vendesse a concessão, mas ele vendeu. Mas aí, o meu pai, é uma história complicada, é assim, interessante a do pai, que ele ia minerar diamantes na África do Sul, aí conheceu a minha mãe. Bom, mas o que importa é que o pai começou a gerenciar, e é muito comum hoje ouvir falar assim,
Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Adoro esse O ditado. pai não entendia nada de motor. Eu desconfio que ele morreu sem entender. Ele era um grande comerciante, tinha um dom. Ele tinha uma autoridade natural que eu ficava muito impressionado. O pai nunca levantou a voz para falar nada com ninguém, ele simplesmente falava, faça isso, e as pessoas faziam, sabe? Respeito. Era uma coisa muito interessante. E ele, talvez por ser europeu, ele logo se interessou em buscar máquinas. E conheceu aqui o pessoal da Armando Bussetti, que vendia Berco. Depois conheceu o pessoal da Top Mac, que vendia as dinamarquesas, né? Já tínhamos comprado antes uma máquina Show, a primeira retificadora nossa, moderna. Foi uma máquina retificadora de Brewery Show, vendida pelas 3 Leões, que tinha na época. E aí o pai é que deu esse impulso comercial mesmo, sabe? E foi muito interessante. Então, nós herdamos uma responsabilidade muito grande, né? Que é dar sequência nisto. Não tem sido fácil, não. Mas eu acho que vocês estão fazendo direitinho, né? Porque essa era a minha próxima pergunta. Porque quando você vai passando um negócio, geração a geração, não necessariamente os herdeiros ou quem vem depois, né? Está preparado ou está interessado por aquilo, pode desenvolver gosto por outras coisas. Não é o caso de vocês, que estão seguindo a jornada do voo lá atrás, tanto do ponto de vista do técnico como do comercial. E aí a minha pergunta agora é essa, né? Através das gerações, quais foram os desafios que vocês tiveram que vencer, comercialmente falando, inclusive? Cada época apresentou seus desafios. O Brasil, por si só... Já é uma aventura. Né, quantos planos econômicos nós passamos, as leis trabalhistas... assim, foram várias dificuldades. Depois vieram a proibição da importação. A proibição não, a proibição no sentido financeiro da importação das máquinas. Então, assim, Carla, eu acho que cada época tem os seus desafios, sabe? E até eu estava comentando com ele que até um tempo atrás a gente assim ficava o dia inteiro conversando sobre concorrência, sobre mercado. E hoje eu vejo que a gente fala muito mais sobre o problema da mão de obra do que até sobre o mercado. É uma coisa interessante, como isso mudou um pouco o foco da gente. Então, quer dizer, são as consequências dos tempos que a gente vai passando e que vai mudando, né? Então, assim, eu creio que cada época teve um desafio, uma oportunidade também, né? Foi interessante que até ele que tomou frente quando lá em Varginha ainda não tinha bombas injetoras, e o nosso pai é que foi buscar a representação da Bosch, na época da CAV, depois Delphi, né? Que era uma novidade para a região. Então, era uma oportunidade que apareceu, que surgiu para ele. Agora, hoje nós temos essas dificuldades, que a gente está vendo a toda hora as notícias do que vai ser o futuro do automóvel, né? Muita dúvida, muita sugestão. Então, assim, eu entendo que a gestão são vários desafios, tanto do futuro, né? Como internamente também, porque a retífica ela é uma pequena indústria, né? Assim, é uma grande parte das retíficas, onde tem vários processos complicados, processos técnicos, e que exige da gente uma gestão técnica, mas também uma gestão comercial, que você tem que também ganhar dinheiro daquilo, né? Claro, sim. Então, eu vejo que cada tempo tem a sua dificuldade. Eu até enxergo um ponto complementar a isso, né? Primeiro é desafio constante, né? Todo dia é um desafio diferente, né? E o outro ponto que eu vejo em empresas como a Gelúcio, todas as retíficas que têm do porte médio para grande, elas seguem a lei. Elas seguem as normas de segurança, elas seguem meio ambiente. E empresas que não são retíficas, mas que exploram esse mercado, eles não têm essas obrigações, e isso é uma concorrência desleal, porque a gente tem todo um custo, tem toda uma dificuldade para você não poluir o meio ambiente, para você proteger teu funcionário. Isso custa muito, e a gente tem que ser competitivo na ponta, porque às vezes você está competindo com aquele que não tem nada, né? Então, é um desafio constante, é uma provocação seguida,
que nós temos que fazer, como reinventar para conseguir manter no mercado ganhando dinheiro. Né? Sim. Esse é o grande desafio, né? E você acha, então, quer dizer, você acha não, você acabou de fazer uma afirmação, que além de todos os desafios que são tecnológicos, né, das inovações, do que está vindo aí, a mudança dos motores e tudo mais, para fazer a gestão direitinho, você precisa de gente para fazer a coisa acontecer, né? Não é só ter a boa ideia, ou ter o equipamento, ou ter a boa gestão, você precisa ter gente qualificada. É isso. Como que você resolve Então, quando esse desafio de busca... Porque, assim, vamos combinar, né? Eu acho que o Brasil vai pagar um preço alto por não ter investido em qualificação de mão de obra, de não ter dado atenção para o tema ao longo das décadas, aí, né? Porque isso você vai plantando, né? Não é de uma hora para outra que isso acontece. Geração, a outra, né? Você tem aquela virada de geração a cada período. Aí, vamos tentar falar de 15 anos, 20 anos mais ou menos, né? A gente vai amargar um preço alto. A Gelúcio, que caminho, encontrou algum caminho especial para lidar com essa dificuldade? Carla, eu vejo assim, a gente está procurando cada vez mais a profissionalização. Tá. Sabe? A gente acha que não tem outro caminho do que a gente querer tocar as coisas igual era antigamente, que o proprietário fazia tudo, sabe? Então, não adianta, a gente tem que buscar as ferramentas de administração, de qualidade, que até por sinal hoje existem uma facilidade muito grande, mesmo para quem não teve a oportunidade de fazer um curso superior, mas hoje você busca na internet muita informação. Então eu vejo que não tem outra forma, uma empresa que vai caminhando, crescendo, que não se profissionalize, que busque pessoas preparadas, capacitadas, sabe? E aí essas pessoas vão te ajudar, auxiliar a resolver cada um desses problemas. O técnico, o comercial, o RH. Tá. Então, e vem uma moçada também, nós temos muito problema, mas vem uma moçada boa também aí. Tem, né? A gente tem que garimpar, né? Então lá, hoje a gente está nessa luta. Por acaso, nós estamos com uma pessoa lá que está nos orientando, nos ajudando. Não é um consultor, ele está assim... Ele fala até que ele está ajudando a nos formar como gerentes, como gestores. Isso. Esse é o caminho que a gente acredita. É lógico, várias coisas, né? A gente sempre pensando no planejamento de crescimento, de olho nesse futuro, o que vem por aí. É isso que eu acho que a gente tem que fazer, essa profissionalização. Muito bom. A gente vai dar uma paradinha nesse bloco aqui. Ele termina sobre a gente falando de gestão, preparação de mão de obra. Daqui a pouquinho a gente volta. Você fica aí, tá bom? Até já.